Predador a caçada é a volta às origens? Ou será que é um predador água com açúcar dos novos tempos? Fique com a gente depois da vinheta para ter a resposta. Salve, salve, perdidos e perdidas! A gente está aqui mais um Dois Perdidos no Tempo para falar sobre Predador a Caçada. Estou eu, meu amigo Fábio, o nosso amigo André não pôde, é esse que está ali com a cara do Predador, mas ele não é Predador não, pessoal. Ele continua sendo elfo, viu? Isso aí não mudou. Fábio, aí, o que tu achaste? A gente falou ali na abertura da vinheta, né? Será que esse Predador ele conseguiu trazer a essência do primeiro? Aquele filme lá com Arnold Schwarzenegger que começa com um filme de guerra e de repente o pessoal começa a subir e para quem é perdido mais antigo e estava vendo naquela época, era uma proposta bem diferente, ainda que ficasse naquela zona de filmes de ação do período, ele trazia uma criatura de fora que depois foi muito explorada pela cultura pop. Teve até umas sequências e outros filmes não tão bons de se lembrar com os aliens. Mas o Predador na cultura pop, ele sempre foi muito explorado e sempre tem boas histórias e boas ideias sobre ele. É um vilão que marca a história do cinema, né? E será que de repente esse filme A Caçada faz jus a essa retomada? Ou será que talvez a escolha de uma protagonista mulher significa novos tempos e que você tem que sair adicionando, enfim, algumas particularidades nas escolhas de elenco e isso daí atrapalha o filme? Olha, vamos lá. Primeiro, eu gostei bastante do filme, né? Me diverti muito assistindo. E, sinceramente, acho que não deixa nada a desejar qualquer outro filme de ação, seja protagonista homem ou mulher, eu acho que isso não faz diferença, de verdade, e a gente provavelmente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto para poder desenvolver o meu raciocínio em relação a isso. Mas, assim, para a gente começar o papo, gostei, achei um filme legal, divertido no quesito filme de ação, né? Tem todos aqueles elementos clássicos do filme de ação, dos filmes do Predador também, pelo menos os antigos, eu não vi esses novos. E assim, ele tem elementos, né, que remetem aos filmes antigos. Então ele se encaixa na cronologia do Predador, vamos dizer assim. Ele se encaixa no que já foi estabelecido antes nos primeiros filmes, né? Então eu realmente vejo como um renascimento da franquia. Eu acho que tem tudo para fazer sucesso, apesar da galera ficar arranjando pelo em ovo e coisas para reclamar, né? Mas enfim, para mim o filme foi de boa, tranquilo, muito divertido no que ele se propõe. Fábio, eu acho que a tua definição é muito boa quando você fala é um filme divertido, considerando que é um filme de ação. Entendeu? Assim, não é um filme perfeito, não vai ser Oscar, é um filme para assim, cara, tô cansado, quero um negócio leve, quero um filme de ação para me divertir, pegar uma pipoca ali, assistir de repente com uma esposa, família, amigos, ou até sozinho. Cara, o filme passa muito rápido e pronto, entendeu? Não tem jorrando, umas cabeças sendo cortadas, coisa leve. Não, mas foi de boa, Fábio, de boa, não é nada assim, nossa, assim, absurdo, né? Tipo, hoje em dia, pra essa nova geração, tá de boa. Nada que o cara não viu no videogame jogando God of War. Sim, sim. Não, eu acho que Não, vai lá. E eu achei que assim, eu gostei da temática que eles escolheram ali com os Comanches. Vamos começar ali falando, né? A escolha foi acertada. Eu achei que a protagonista, a Naru, né, que essa indígena que gostaria, que ela está treinando para ser, que a tribo quer que ela seja uma curandeira, digamos assim, e ela insiste em querer trilhar um caminho diferente, né? Que não é nada também revolucionário, já a Disney já faz isso em várias historinhas dela, de princesas, mas é legal, cara, funciona. E, cara, como filme de ação, as cenas de ações são muito legais. As cenas com ela, com o irmão dela também, são todas muito bacanas. A cena com o leão, com o Puma, né? Sempre que eu fico chamando de leão, sempre que me chamaram de Puma, de onça parda, de cougar, sei lá quais eram tantos nomes que tem. Aí vamos ficar chamando de leão. Entendi isso também. Mas, tirando isso, as cenas são bacanas. E eu acho que o visual do Predador também eu gostei. Assim, tá compatível. Não é o visual original, eu ainda prefiro o visual original. Mas, cara, eu não queria ver de novo o visual original. Eu gostei de trazerem uma proposta nova. Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que não ficou claro, né? Mas para eu acalmar a minha mente, eu entendi que era um leão da montanha, né? Mas enfim, só para. Mas podia chamar de puma, pô. Fazia muito mais sentido, acho eu, que se chamasse de puma, mas beleza. Em relação
a questão da protagonista feminina, e uma coisa que tu falaste, me deu um estalo aqui, eu acho que não é um tipo de história que é contado só porque a protagonista é feminina. Porque, assim, esse lance de você ter uma pessoa que não se encaixa ali naquele padrão do grupo, da tribo, da sociedade, seja lá o que for, e é o elemento diferente e tem que encontrar o lugar dele ali naquele espaço, naquela sociedade, isso para mim é diferente se é homem, se é mulher, se é indígena, se é branco, enfim. Isso aí é uma coisa que no cinema e nas histórias em geral acontece aí há séculos. Histórias nesse molde, é isso que eu quero dizer. Mas, assim, eu acho que funcionou a história, né, nesse sentido. Eu achei interessante a questão de ser um filme de época, né? E o visual do Predador, como tu falaste, apesar dele já ter praticamente, acho que todas as armas que ele tinha, né, no Predador 1, não sei se faltou alguma, mas me deu a impressão, né, de ser ainda historicamente um predador mais antigo, né, que ainda não tinha desenvolvido toda aquela tecnologia, pelo menos da armadura, né? Vê que o capacete dele é de um material diferente e tal, as armas ele já tem todas, mas a armadura não. Então eu achei legal, achei que ficou bacana também. E como tu falaste, eu acho que não seria interessante a gente ver um predador com o exato mesmo visual que a gente tinha visto antes, né? Então, eu acho que foi isso que tu comentaste agora, né? Então, pegando esses pontos, eu acho que foi tudo tranquilo, cara. De boa mesmo. Fábio, uma das coisas que eu também quis fazer assim, não, é assim, para poder o filme fluir com tranquilidade, é que para mim esse predador era um predador jovem. Eu acho que, tipo assim, combinou. Ele estava aqui meio que num rito de idade, tipo assim, cara, vai lá e volta um guerreiro pra gente. Se tu voltares, tu voltas como um guerreiro. Ainda que ele tenha todo aquele negócio de colecionar os crânios como troféus e isso tá ali presente, né? Ele não é um caçador ainda. Eu entendi como se ele tivesse vindo para esse rito de passagem dele, que meio que combina com o dela, e assim, ele não é tão experiente assim, aí por isso que fica mais fácil de encaixar. Não, eu não tinha pensado por esse lado, mas eu acho que funciona assim. E talvez, assim, não vai sanar a minha insatisfação com o finalzinho do filme, mas poderia ser uma explicação razoável ali, né, para aquela história. Mas eu acho que a gente vai chegar lá, né? E só para não perder o gancho, né, para a gente fechar essa questão das protagonistas femininas, a gente tem um Alien, né? Só fazendo, já que a gente está falando de Predador e Alien que andam ali lado a lado, o primeiro Alien, que salvo engano é de 79, né? Ou por aí, a protagonista era mulher, né? E eu não me lembro de ninguém ter reclamado, né, disso na época, e o filme se tornou um clássico, etc e tal, né? Então, enfim, só para marcar, né, que um dos motivos pelos quais eu acho que realmente isso não tem absolutamente nada a ver, esse tipo de reclamação. Mas vamos lá, as pessoas procuram por que reclamar. E assim, Fábio, eu também gostei toda essa questão ali com o pessoal que já tá caçando ele, né? Eu achei que deu uma adição, era uma coisa que você começa a ver o filme e fica assim, tá, mas essa tribo de Comanche, em que momento, cara, ele vai limpar os caras? Não tem como, qual vai ser a invenção, qual vai ser o recurso narrativo para equilibrar ele caçando isso, vai ficar muito fácil. E aí eu gostei da forma de trazer a arma de fogo, como eles trouxeram, todo aquele cenário ali do meio para o final do filme. Eu acho que foi uma solução muito interessante e eles já estarem caçando ele, também não serem surpreendidos. Assim, é porque é aquele negócio, eu acho que tem coisas que a gente tem que aceitar por questão da narrativa, né? Para o filme poder andar, para o negócio poder fluir de alguma maneira. Porque assim, o predador fica invisível, ele tem condições de acertar a galera de longe, então seria muito fácil, né? Eu vou ficar aqui em cima da árvore, só invisível aqui atirando em todo mundo e acabou a história. Só que aí tem o lance do predador também curtir essa emoção da caçada, né? E do confronto ali direto. Pelo menos eu sempre vi dessa maneira. Então é uma coisa que a espécie lá do predador gosta, né? Desse envolvimento mais próximo da caçada, dessa emoção da caçada. Então eu acho que nesse sentido ficou interessante essas duas propostas, né? Uma hora é o predador que está caçando a galera ali da tribo, e uma hora também eles conseguem dar uma volta por cima em alguma coisa e fazer algum dano ali e tal. Então, esse entre aspas, equilíbrio ali entre os dois, alternando entre caçador e caçado, eu acho que ficou legal também, deu uma emoção a mais no filme, né? Porque senão seria muito simples, o predador varrer todo mundo.
Aquela cena com o urso, Fábio, é exatamente isso que você está falando, né? Ele quer esse desafio, ele quer testar essas criaturas aqui, ver. Tem uma cena também com um lobo, que é justamente Sim. isso que você está falando, ele quer se testar. Ele vai vendo qual é o predador mais forte, né? E é justamente esse que ele vai atrás, como uma forma de se testar, né? Se esse aqui é o melhor que esse mundo tem a oferecer, então é contra esse aqui que eu tenho que ir. A pegada é mais ou menos essa. E Fábio, vamos agora também para a parte que importa, né? O que tu achaste do desfecho da luta, a luta final ali com o Predador? Ela, enquanto filme de ação, ela ok, ela me divertiu. Legal, eu gosto do negócio ali da solução que ela tem da sementinha ali, achei bacana essa sacada, mas fica aquela sensação de que história em quadrinhos só é assim porque o roteirista quis. Assim, meu problema com mas assim, isso não é uma questão que acontece só no Predador. Geralmente, todo filme tem alguma coisa assim, e especialmente todo filme de ação que você tem um inimigo mega poderoso, mas que de alguma forma precisa ser derrotado no final. O que me incomoda às vezes é quando o filme se contradiz nas coisas, porque essa questão da ervazinha, legal, seria uma solução bacana. Eu pensei que ela ia cair no lugar comum e voltar naquele charco lá para se sujar de lama, que nem o Arnold fez no primeiro, né? Uhum. Mas assim, qual é meu problema com a ervazinha? Pro cara lá que tava morrendo, que deu a pistola para ela entupiu o cara de erva e todo mundo que comia erva, uma quantidade grande, ficava ali se tremendo e tal, não sei o que, tarará. Ela comeu, sei lá, uma folha, uma florzinha daquele bagulho, primeiro que fez um efeito instantâneo. Então, assim, das duas, uma. Ou ela tinha que se tremer também, né? Ou não ia fazer um efeito instantâneo. Ou tão completo assim, né? Enfim. Mas A dela era beleza, de vamos qualidade lá. melhor, Fábio. Ela que É, cuidava dela era de qualidade melhor. ela guardou a erva produto de exportação para ela, né? Ela deu para a galera Foi. só. Erva Export era dela. Então beleza. Mas e o combate em si, Fábio? O que tu achaste? O combate do irmão dela e o combate da Naru em si, o combate final, com as sacadas ali, até algumas em referência, inclusive, ao Predador original. Sim. Não, assim, quando falaste, enquanto filme de ação, beleza, divertido, bacana, né? E só que assim, bicho, aquela cena do irmão dela, cara, eu não, de novo, como tu falaste, a galera procura coisa pra reclamar, né? Porque coitada da Naru, né? Porque aquele irmão dela pula, né? Desfere um golpe no cara, rola, puxa o arco, pega uma flecha que já tava esperando ele ali no chão, dá-lhe flechada no predador, corre, puxa a flecha de volta, dá-lhe de novo. Aí ele fica nisso, né? Ele atira, finca a flecha, puxa de volta e dá. Então, bicho, quer mais alopração que isso? Não, eu pensei que o Tem Predador ia chance, morrer né? ali. Falei, meu amigo, você quer assim, aqui. Não tem nem porque o pessoal sai pra caçar com ele. Devia deixar ele ficar caçando sozinho ali pronto. Ora. Cara, ele sozinho alimenta todo mundo ali por anos, porque, porra, bicho, só com essas peripécias, parece o Legolas, né, assim, com a questão do arco e tal, mas Boa, assim. Fábio. Mas O beleza, Legolas era Comanche. divertido, divertido, bacana de ver e tal. Agora, assim, quando passa pro combate com ela, começou interessante, começou legal, né, mas assim, tem aqueles probleminhas, de novo, que são probleminhas de todo filme de ação, né? Por exemplo, aquela hora que ele vai decepar a cabeça dela com o escudo, né? Que o escudo fecha, aí ela tá na pedra, beleza. Aí o escudo começa a avançar, cara, mostra o pescoço dela, tem um negocinho assim, né? Um negócio assim, do escudo pro pescoço dela. Aí, de repente, magicamente, ela consegue passar ali por baixo rapidinho e tal, e sai ali. Então, essas bobagenzinhas, né? Mas, enfim, e o finalzinho, aí eu achei meio feio. O meu problema é esse final, Fábio. Eu te confesso que até o irmão pulando, todas essas outras coisas, pra mim, tá dentro do pacote de ação. Mas o final com o cachorro, podia ser melhor. Mas tá falando que é do cachorro pular, que ele errou a lança? Né, do negócio que ela pede, aí o cachorro vem por volta, dá a volta e troca pra aquele negócio da arma ali. Mas ali o que eu Aquela não sincronia gostei. aquele ataque combinado ali me incomodou, Fábio. Não, Até o jeito primeiro, como ele foi filmado. o cachorro, ele só aparece quando ele é necessário, né? É o cachorro altamente treinado, aquele cachorro. Ou ele causa algum problema, ou ele só aparece ali para resolver a parada, mas beleza. Mas o que eu achei ruim da solução é que foi o seguinte:
Eu não sei se tu tá lembrado, mas eu acho que quando o Predador tá enfrentando aqueles franceses lá que aparecem, ele perde o capacete, né? E aí mostra aquele negócio que ele atira e a mira vai onde estava antes, né? Para onde o capacete está apontando. Então, primeiro que eu achei isso meio incongruente. Pô, o cara não enxerga, o Predador não enxerga. Quando ele tá com o capacete, ele enxerga só em infravermelho, pelo menos é a imagem que passa. Beleza. Mas aí ele tira o capacete, ele não enxerga, aí ele atira 3 dardos, os 3 dardos vão bater em outro lugar, e ele não sabe como é que o armamento dele funciona. Se não sabia, aprendeu ali. Beleza. Né? Vamos lá, era um predador inexperiente e tal, não sei o que. Ó, toma aqui esse bagulho aqui, não sabia como é que funcionava. Aprendeu ali. Para chegar no final, ele cometeu o mesmo erro. Aí não, bicho, isso aí eu não gostei. Não, Mas, de novo, só para marcar, isso aí não tem absolutamente nada a ver com o fato da protagonista ser mulher. Se fosse o Schwarzenegger ali, a solução ia ser a mesma. Se fosse o irmão dela ali, a solução ia ser a mesma. E essa solução não foi bacana, na minha opinião. E é uma solução muito comum a vários filmes de ação, entendeu? É uma coisa ali que acaba acontecendo também. Não, esse filme do Predador não se torna menos por conta disso. Não, ele tá só no pacote ali. Ele poderia ter se diferenciado por ter um desfecho realmente inteligente ali, né? Um tipo de caçada diferente. Mas beleza, tá no pacote. Agora é um filme que traz toda aquela essência do Predador de 1987, sabe? Eu achei bacana pra ele demorar de ser inserido. Para quem está vendo pela primeira vez, eu acho que desperta sentimentos e sensações de quem viu o original. Sim, não, eu achei bacana, assim, o fato dele não ser revelado, né, totalmente, né, de início, demorar bastante e tal, eu acho que isso tem a ver, como tu falaste, né, uma referência ao primeiro filme e tal, e apesar da gente hoje em dia saber, né, pelo menos quem já viu os outros filmes, saber como é o Predador, o que é mais ou menos, a gente fica naquela expectativa para ver ele revelado. E nesse filme especificamente é interessante porque, como a gente falou no início, ele tem um visual diferente, ele tem um visual bacana também e tal, então tudo isso é legal, acho que contribui. O filme é uma excelente diversão, na minha opinião. E Fábio, já que a gente está falando de referência, tem uma referência bem bacana em homenagem ao segundo filme neste Predador Caçado, não é isso? Sim, sim. No finalzinho, depois que está resolvida toda a história, né, que a Naru volta lá para a galera dela, ela entrega para o chefe, além da cabeça do predador, né, uma pistola, que foi um dos caras lá que estava servindo de intérprete para os franceses, né, que deu para ela, ensinou ela a usar. E quando ela entrega para o chefe, dá um close na arma e aparece um nome lá, Rafael Adolini, né, e Isso. uma data, 1715. Lembrando que o filme se passa em 1719. E aí, qual é o lance dessa pistola, né? Os fãs mais hardcore vão lembrar que no final do segundo filme do Predador, lá com o Danny Glover, o Predador no final, lá, ali quando ele está sendo derrotado, antes de ser derrotado, ele dá de presente para o Danny Glover como um troféu, como um reconhecimento de que o Danny Glover é superior a ele de alguma forma, né? Como um caçador, a mesma pistola, né? É o mesmo nome, é a mesma pistola, tá lá. E é interessante porque eu fui pesquisar um pouquinho da história dessa pistola e antes desse filme, a origem dela tinha sido explicada numa história em quadrinhos do Predador, que acredito eu que não foi publicada aqui no Brasil, tá? Era uma história que se passa em 1718 e o dono da pistola, o Rafael Adolini, é um capitão pirata de um navio pirata, né, que ali acaba se envolvendo num conflito lá entre amotinados e o predador. E no final da história, para resumir, acontece basicamente a mesma coisa. O Rafael entrega a pistola para o predador como troféu e o predador entrega uma espada para ele. Só que assim, o que aparece no filme contradiz essa história dos quadrinhos, né? Então, supostamente, o que acontece no filme é o cânone e isso que está nos quadrinhos foi apagado, ou fizeram retcon, alguma coisa assim. Mas não deixa de ser um detalhe interessante, né? Porque até então era um dos grandes mistérios da franquia, né? Que diabos é aquela pistola? Então, por isso que a gente falou no início também esse filme ele se insere na cronologia do Predador, na mitologia do Predador. Porque o que dá a entender no segundo filme, quando o Predador entrega a pistola para o Danny Glover, que os Predadores já vinham visitando a Terra em diferentes períodos e usando a Terra como um campo de caça ou um campo de treinamento, alguma coisa assim. Então, supostamente, neste filme agora, a gente tem a primeira visita, né, dos Predadores. Então, eu acho que ficou legal, acho que foi um toque
interessante para os fãs, né, da franquia. Acho que com certeza vem um segundo filme aí, até porque é um filme que está sendo bem conceituado pela crítica. Se você já assistiu Predador 1, tá com saudade, tá com dúvidas, assiste esse filme que você vai se divertir. Agora, se você não conhece, cara, também assista, que é uma excelente porta de entrada. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu comentário, pode xingar a gente, pode elogiar, a gente sempre gosta de elogio, pode comentar, deixar sugestão de alguma coisa, de algum futuro programa, e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Falou, pessoal! Até a próxima!